Muito bem, pessoal. Hoje, semana passada a gente terminou a parte de exponencial, já está disponível lá o trabalho, né, que é até hoje à noite, e a prova também já está já tá disponível ali no Moodle, tá? Então a prova é até quarta-feira, certo? Hoje a gente começa a falar então do segundo tópico que faltou lá do primeiro ano, que é função logarítmica, né? E basicamente a gente estava resolvendo até agora equações exponenciais, né, desse tipo aqui, né? 2 na x ele é igual a 32, né? Que a gente tinha que transformar em potências de mesma base, simplificar as bases e, então, determinar os valores de expoente, né? Então, 2 na x igual a 32, quer dizer que o expoente que a gente tem que levar o 2 é o 5, e aí a gente tem o 32. Quando a gente fala aqui de base fracionária, né? Então, seria 3 elevado a x igual a 81 na menos 1. E aqui eu simplifico, né? Então, ficaria 3 na x igual a 3 na menos 4. Eu poderia simplificar, só corto aqui as bases. Então, tenho x a menos 4. Nesses casos aqui, as duas fatorações, né, tanto 32 quanto 81, esses são fatoráveis nessa base específica, né, que a gente está analisando. Em 2, base 2, base 3. Agora, quando a gente se depara com esse tipo de questão aqui, ó, 2 elevado a x igual a 3, eu não tenho como simplificar para manter na mesma base, né? Ó, 3 não é compatível com o 2. Mas a gente consegue determinar um valor específico de x, que é esse expoente, tal que eu eleve o 2 e isso aqui vai dar 3. Tá? Como é que eu determino isso, né? Para ver que isso aqui existe, se eu pegar o 2 elevado a 1, eu sei que isso aqui é 2. E se eu pegar o 2 elevado ao quadrado, eu sei que isso daqui é 4. Ou seja, esse valor de x ali, que está determinado no expoente, é um valor entre 1 e 2. E a esse valor de x a gente vai chamar de logaritmo de 3 na base 2. Tá? Então, logaritmo, o que, que é? É a inversa da função exponencial. Ele nos ajuda a calcular esses expoentes. E, basicamente, essa associação. Logaritmo é sempre caracterizado como um expoente. Tá? Então, ó, dado o logaritmo de um número positivo b na base a, positivo e diferente de 1, é o expoente x ao qual se deve levar o a para se obter o b. Tá? Então, vou botar mais para baixo esses carinhos aqui. O que isso quer dizer? Então, logaritmo, log, de a na base b. Então, é assim que a gente escreve a formulação do logaritmo. Logaritmo, perdão, tá ao contrário em relação à definição. Logaritmo de b na base a. Agora sim. Então, esse carinha aqui é o que a gente chama de logaritmando. Certo? É o resultado, logaritmando. E esse cara aqui de baixo, o azinho, já está escrito aqui, né? É a base. Mas como é que a gente resolve isso aqui? Sempre que a gente for resolver um logaritmo, a gente quer saber um expoente, x. Mas qual expoente x? Ó, a gente vai fazer esse processo. Ó. Vou pegar esse a, vou trazer ele para cá e vou jogar o b lá para o outro lado. Então, o que, que eu fiz? Ó? Deixei o b parado, mantive o igual e joguei o a lá para o outro lado. Então, na realidade, o que eu fiz foi transformar essa relação aqui
do logaritmando e sua base em uma potência. Ó, peguei aqui, modifiquei, deixei o b como ele estava e joguei o a como base com esse expoente x, tá? Então, resolver um logaritmo nada mais é do que resolver uma potência. Então, por isso que quando a gente fala de logaritmo, a gente está falando de expoente. Então, qual expoente que eu tenho que elevar à base A para que eu obtenha o B, tá? Então, vamos ver os exemplos aqui, ó. É importante a gente entender qual é a pergunta que ele está nos fazendo, né? Então, logaritmo de 36 na base 6. Então, log de 36 na base 6. Isso aqui eu sempre vou igualar a x. O que eu tenho que fazer nesse caso? Então, eu tenho que determinar o expoente, que eu vou elevar o 6, e o resultado vai dar 36. Então, eu vou passar esse carinha para lá como expoente, né, como base de x. Então, vai ficar 36 igual a 6 elevado a x. Tá? Nesse caso aqui, e também nos casos anteriores que a gente estava resolvendo, as bases aqui podem ser igualadas, né? Eu tenho 6 elevado a x e 36, quando eu fatoro, eu posso dividir por 6, dá por 6 e dá 6 de novo aqui, que vai dar 1, né? Então, isso aqui é 6 ao quadrado. Então, completei a mesma base, posso simplificar, eu fico que x é igual a 2. Ou seja, logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2. Ou seja, o expoente que eu tenho que elevar à base 6 para dar 36 é 2. Tá? Então, essa é a representação e essa é a lógica deste elemento aqui, o logaritmo de um número. Tá? Então, logaritmo referente a expoente que eu tenho que levar à base para obter o logaritmando. Então, na letra B, log de 0,01 na base 10. Isso aqui eu sempre vou igualar a x, porque eu quero saber que expoente eu elevo 10 e o resultado vai dar 0,01. Como é que eu faço para arrumar isso aqui e transformar em uma potência de 10? 0,01 é 1 sobre 100, né? Duas casas aqui após a vírgula. E 100 ele é 10 ao quadrado. Eu fico com 1 sobre 10 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu fico com 10 elevado a x. Para tirar essa fração, eu coloco um expoente negativo. E agora eu posso cortar. Ó. Cortei, cortei. Ou seja, professor, é o mesmo procedimento que a gente fez na última aula, que tu busca igualar a base para conseguir cortar. Isso aí. É o mesmo procedimento. Né? Só que agora aqui a gente só está buscando diretamente o expoente, né? E o que acontece com o logaritmo? Na sua criação, ele era utilizado para, basicamente, desfazer produtos, né? Transformar produtos e quocientes em soma e subtração. Então, depois a gente vai falar sobre PA e PG, mas se a gente pegar aqui, ó, uma PG, por exemplo, aqui dos elementos dessa PG, tá? N igual a 1, 2. Então, vamos começar com 3, 9, 27, 81, 243, 600 e... não, é 729. Coisas assim, né? Se a gente for pensar em produto, só pensando aqui na lógica do negócio, se eu pensar em 27 vezes 9, vamos pensar 27 vezes 9. 27 vezes 9 é basicamente eu fazer 3 ao cubo vezes 3 ao quadrado.
o que o logaritmo me diz? Que eu posso simplesmente pegar e procurar aqui na minha tabela 3 mais 5, ó. 3 mais 2, perdão. 3 mais 2. Isso aqui é 5. Ah, então eu vou aqui na minha tabelinha, ó, e olho para o 5. Então, 27 vezes 9 é 243. Então, esse é o processo básico do Ô, logaritmo. professor, eu tenho uma dúvida. E se fosse 3 elevado a 3 mais 2? Eu somo, eu subtraio, como que eu faço com esse expoente que tem uma soma? 3 elevado a 3 mais 2, assim? É, Tu soma. Se for só assim, simples assim, né? 3 mais 2, isso é 3 elevado a 5, que é o resultado que eu tenho aqui, né? 3 elevado a 3 mais 2. É 3 a 5, tu soma. Agora, se tu tiver uma incógnita, né? 3 elevado a x mais 1, né? Normalmente tu deixa assim, se precisar aqui resolver, ou senão tu pode abrir ela como 3 na x vezes 3 na 1. Tá? Então, o processo ele pode ser tanto de um lado quanto de outro, né? Indo ou vindo. E aí, lá na criação, né, voltando aqui para os logs, na criação dele, o, o fundador, né, o criador dos logaritmos, ele montou uma tabela com todos os logaritmos em uma base específica, o que facilitava, então, né, dado um certo produto, eu consegui determinar a partir de uma soma de expoentes o valor final desse produto. Hoje em dia a gente não usa mais tabela de logaritmo, né, mas lá na nossa calculadora, eu consigo simplesmente resolver essa questão aqui de 2 na x elevado a 3, né, que basicamente é determinar, então, o expoente x que eu tenho que elevar ao 2 para que o resultado dê 3. Né? Daí, então, eu vou lá na calculadora. A calculadora dessa aqui não dá porque a base lá está 10. Mas eu consigo lá na calculadora fazer uma mudança e eu consigo determinar, então, log de 3 na base 2. Certo? Tranquilo essa parte, eu acho que essa parte introdutória é um pouquinho mais complexa, só para essa noção, né, da gente entender o que é o log. O log é o expoente que eu tenho que elevar a base para dar o logaritmando, tá? Eu deixo isso aqui como exercício para vocês, mas é basicamente a mesma ideia, certo? E aí um adendo aqui, né, de alguns logaritmos que são mais, que aparecem mais. Na nossa calculadora, vou até pegar aqui a calculadora e vou mostrar para vocês, ó. Na nossa calculadora aparece assim, ó, log, tá? Então aqui já tem uma base específica e aparece ln. Então, ó, se eu coloco lá log de 2, ó, ele já me dá o valor específico de 2. Mas o que ele está calculando com o log de 2? O log de 2 é o log na base 10 de 2. Isso aqui é simplesmente log de 2. Então, sempre quando eu não tenho nada escrito, log de um número específico, eu estou falando de log em base 10. Tá? Então, log de 2 ou log de 2 na base 10 é a mesma coisa. E aí ele está dizendo que eu quero calcular, né, o expoente que eu tenho que levar ao 10 para então dar 2 como resultado. E o outro logaritmo que aparece é esse cara aqui, ó, o ln. Não sei se vocês conseguem ver. Ln também é um logaritmo, com uma base específica também. O ln, vou ter ele de 2, né, mas pode ser qualquer coisa, é log de 2 na base e. O e é aquele 2,72, alguma coisa assim, né? Aquele número irracional neperiano, que apareceu, acho que nos exercícios anteriores lá, tá? Então, essa base também é uma base especial que na maioria dos cálculos de engenharia ele aparece, tá? O e neperiano e o logaritmo de e. Ele tem algumas propriedades que facilitam os cálculos. Tá? Então, esses dois logaritmos especiais aqui, que têm uma caracterização, porque eles aparecem bastante na calculadora, tá? Daí mais adiante a gente vê como é que a gente faz para calcular, por exemplo, esse logaritmo aqui, né? Logaritmo de 3 na base 2 na calculadora, tá? Então na calculadora eu só tenho esses dois, ó. Na base 10 e log na base e, tá?
Vamos ali as consequências da definição de logaritmo. Logaritmo de 1 na base A. Então, o que significa log de 1 na base A? Então, eu quero saber qual expoente que eu tenho que elevar o A para dar 1. Então, qualquer número que eu eleve, em qual expoente isso aqui vai dar 1? Sempre que eu pegar o A e elevar ele na 0, eu tenho isso igual a 1, né? Então, aqui eu posso cortar, quer dizer que x é igual a 0. Então, log de 1 em qualquer base é sempre 0, tá? Log de 1 em qualquer base sempre 0. Agora, log onde o logaritmando e a base são iguais. Eu vou transformar isso aqui, vai ficar na x igual a A. Isso quer dizer que o x é igual a 1. Então, esse logaritmo é sempre 1. Então, log de A na base A é sempre 1. Então, logaritmo e base sendo iguais, o resultado é sempre 1. Com essa noção, quanto que daria aqui o log de A elevado a m na base A? Eu tenho A na x igual a A na m. Então, eu já corto aqui, simplifico. Beleza, quer dizer que x é m. E aí aqui tem uma propriedade, né, de logaritmo. Eu posso pegar esse expoente, ó, jogar lá para frente. Então vai ficar m vezes log de A na base A. Log de A na base A é 1, né? Então fica m vezes 1, que é m, tá? Então nesse caso aqui, log de A num expoente qualquer, na base A é o próprio expoente. E agora, por fim, esse carinha aqui, ó. Uma potência cujo logaritmo tem a base, né, na mesma base da potência, de b. Qual é o resultado desse cara aqui? Ele não é intuitivo. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o expoente, ó, log de b na base A. Isso aqui a gente vai chamar de x. Então, quando eu separo isso aqui, eu vou ficar com A elevado a x igual a b. Mas olhem, o que é logaritmo? Logaritmo é expoente. Então, basicamente, o que eu fiz? Peguei esse cara e coloquei aqui em cima do A. Então, eu tenho que A log de B na base A é igual a B. É como se a gente cortasse aqui, ó, esse carinha com esse e o resultado é o que sobra, que é o próprio B. Tá certo? Então, aqui são algumas propriedades que provém da definição, tá, de logaritmo, utilizando simplesmente a definição de logaritmo. E aqui, para a gente encerrar, vou fazer mais duas atividades aqui, e aí depois tem mais uma lista lá que eu já deixei no Moodle. Então, qual o número natural esse logaritmo aqui representa? Log na base 10 de log de 10 na base 10. Então, log de 10 na base 10, vamos começar na parte de dentro, saindo para fora ali, né? Então, log de 10 na base 10, aí vamos olhar aqui de novo, ó. Base logaritmando sendo iguais, o resultado é 1. Então, eu sei que isso aqui é log de 1 na base 10. Log de 1 em qualquer base, que a gente calculou aqui, é sempre 0. Então, o número natural que representa esse logaritmo é 0. Tá? Por fim, aqui, determine o valor da expressão log de 7 ao cubo na base 7, log de 1 a 6 na base 9 e 2 na log de 5 na base 2. Então, aqui a aplicação direta dessas propriedades, né? Log de 7, base e logaritmando iguais, só tem um expoente. Ó, vamos olhar aqui, ó. Log de A na m na base A. É o próprio expoente, né? Então, esse primeiro logaritmo aqui é 3. Mais. Nesse caso aqui, ó, 1 elevado a 6, aí é diferente, né? É 1.
Então, log de 1 na base 9, qualquer que seja a base, sempre vai dar 0. Nesse caso aqui, é a última propriedade. Professor, Diga. nesse tudo de número, tipo, logaritmo de 7 na 3, não tem como, tipo, fazer algum esquema para a gente saber qual usar no quê, porque, enfim, é um monte de número no mesmo Sim. e... Log de 7 na base 7 na 3. Sempre que tu tiver esse caso, o resultado vai estar aqui já. É o expoente. Ah, Base e logaritmo igual, o resultado é esse. Sempre que tu tiver, por exemplo, 2 na log de 2b. Por exemplo, esse carinha aqui, 2 e o 2 são iguais, ó. Aqui é o expoente, né? Base 2. E a base do logaritmo lá que está lá em cima são iguais. Quer dizer que o resultado é esse carinha aqui, é o b. Tá? Esses dois caras iguais, o resultado é b. Logaritmando e base iguais, o resultado é o expoente. Não sei se facilitou. e daí, quando eles são iguais e não tem expoente, é É um, porque daí o 1. expoente é sempre um, né? Aham. Que nem nesse caso aqui do último, o resultado aqui vai ser 5. Né? Ó, log 2 elevado no log de 5 na base 2. Posso cortar esses carinhas aqui, sobra simplesmente o 5. E o resultado dessa expressão, então, é 8. Tá? Então, qual que é a ideia principal que a gente tem que guardar? É que logaritmo refere-se ao expoente do que a gente está procurando, certo? Então, logaritmo de b na base a é qual o expoente que eu elevo à base para dar o logaritmando. Tranquilo? É um pouco chato esse negócio, mas ele não é tão mais complicado quanto o Ô, exponencial. professor, e qual a diferença do log 9 de 1 na sexta e 2 log 2 na quinta? Porque os dois têm uma incógnita inteira maior, porém muda o posicionamento. Ah, tá. Qual que é a diferença deles? Ó, aqui eu tenho log. Aqui a gente tem que pensar em duas coisas, tá? Quando a gente fala do logaritmo, eu tenho dois valores específicos, que é o logaritmando, que é o cara que está na mesma linha, e a base, que eu escrevo ela aqui mais abaixo, ó, tá? Então, log, esse logaritmo aqui, ó, log de 1 elevado a 6. Tudo isso aqui é o b. Esse carinha é o b, é o logaritmando. E esse carinha que está pequenininho aqui embaixo, ó, que eu boto aqui, na perninha do g, perto da perninha do log, é a base. Esse cara aqui é a base. Tá? Então, isso que eu tenho que identificar quando eu analiso essa representação. Agora, nesse segundo caso aqui, eu tenho 2, é o número inteiro, elevado. E agora o log, ele é um expoente. Ó, o log está no expoente do 2. Então, elevado na 5, log de 5 na base 2. Daí aqui o logaritmo é um expoente. Então, eu peguei toda essa formação aqui, ó, e coloquei lá no expoente do 2. Tá? Agora eu tenho uma potência cujo expoente é esse logaritmo aqui. Tá? Aí que está a diferença. Ó. Esse número grande aqui refere-se a o logaritmando desse log. Tá? Aqui, todo logaritmo é um expoente. E a base aqui é o 2. É uma potência. Não sei se ficou claro. Uhum. E daí o B corresponde ao expoente, e como tem dois números, e daí eu faço o que? Eu somo, multiplico para obter um expoente único. Esse aqui, por exemplo, o 1 na 6, É. isso. Nesse caso, tu resolve. Sempre vai fazer isso, vai resolver. Nesse caso aqui, 1 na 6 na base 9. Ou tu joga ele lá para frente, que depois a gente vai ver que é uma propriedade, tá? Então fica 6 vezes log de 1 na base 9.
ou tu simplesmente resolve ele, tá? Log 1 na sexta. Quanto que é 1 na sexta? É 1. 1 na sexta dá 1. Isso. Então tu escreve ali 1 na sexta igual a 1. Então isso aqui é 1. Log de 1 na base 9. Certo? Ah, é como se um tivesse levado a potência e o que está elevando a potência tivesse levado a outra potência. Isso aí. Hum, Tá? Daí esse logaritmo aqui, por isso que ele é igual a zero, né? Fica com 1 na base 9. Tranquilo? sim. Beleza. Depois a gente, mais para frente, a gente vai ver algumas aplicações, principalmente da função logarítmica, quando a gente começar a falar de função mesmo, né? Aí tem várias aplicações, tanto na, na parte de determinação de terremotos, né? pH, pH de remédio e tudo mais, substâncias, pH do solo, a gente fala de equilíbrio, decaimento, decaimento exponencial, quando a gente fala de meia-vida de algumas substâncias, né? São alguns tópicos interessantes.